Um grande ritual se iniciou no dia 28 de fevereiro de 2026. Muitas pessoas imaginam que se iniciou uma guerra, mas na realidade, é um grande ritual que está sendo colocado em prática. E eu vou mostrar para você todos os sinais disso. Nós temos sinais astrológicos, temos dentro da numerologia ocultista, temos datas importantes para os cabalistas, estamos numa temporada de eclipse. Cada vez mais, os rituais vão ficando escancarados. E, bem, nós estamos na era das revelações. Então, já que estamos na era das revelações, é justamente isso que representa o Apocalipse, né? Revelações, o mal vai se revelar e vai ficar muito fácil para a igreja discernir as coisas, né? Então, eu vou mostrar para você muita coisa nesse vídeo, inclusive é importante você entender que há 2 dias atrás, usando da numerologia ocultista cabalística, eu mostrei aqui no canal que essa guerra aconteceria, enquanto ninguém estava falando disso. Ah, Lucas, mas era 2 dias, então pega um vídeo nosso de 2 meses antes de começar 2026, o vídeo do Cavalo de Fogo. Naquele vídeo, nós mostramos como, de fato, este ano, o ano de 2026, seria um ano de guerras, um ano de conflito, um ano de sangue. Então, meus amados, aqui eu quero mostrar para você, mais uma vez, como o mundo jaz no maligno, como Satanás, né, está mexendo as cordinhas, inclusive arquitetando grandes sacrifícios. Bem, vamos aqui começar com a revista The Economist. Essa revista do ano de 2025, que nós também fizemos a análise do mapa simbólico aqui, ela nos traz uma mensagem do que aconteceria em 2026. O mapa simbólico mostra os principais eventos que impactariam 2026. E alguns deles já estão acontecendo. Exemplo, uma grande prisão associada aos Estados Unidos da América, que foi a prisão de Nicolás Maduro. Guerras, transhumanismo, enfim, robôs, a gente está vendo tudo isso, né? E com enfoque nas guerras agora, tá? Nós temos um navio cargueiro, e isso é bem interessante, por quê? Porque nós temos agora uma guerra bem na região do Estreito de Hormuz, né? Que é justamente onde eu falei para você no último vídeo, uma região que é um palco cabalístico, né? O Estreito de Hormuz, ele possui 33 quilômetros de largura, e não só isso, 33% de todo o gás natural do mundo passa por ali, no Estreito de Hormuz. O ataque também aconteceu no Irã, que está no paralelo 33 do planeta, né? Então, nós temos aqui isso nos sendo dito já em 2025, né, que isso aconteceria. Por quê? A revista The Economist é uma revista que faz parte do sistema, é uma revista que, sabidamente, é financiada pelos Rockefellers desde o início. Então, eles nos mostram aqui exatamente qual é a agenda deles, né, para o ano de 2026 e está se cumprindo. Aquele navio cargueiro que está aqui, né, atirando, ele nos mostra exatamente o que está acontecendo agora, a guerra no Estreito de Hormuz, que inclusive pode trazer uma grande crise para o mundo, né? Outra questão interessante para trazer para você é justamente uma pintura que está no saguão do Banco da América, que é uma pintura onde nós temos um menino que se parece com Trump, né? E nós temos aqui o simbolismo do eclipse. Trump nasceu em um eclipse. E muitas pessoas dizem que algo importante vai acontecer relacionado a Trump e eclipses, talvez o sacrifício de Trump, enfim, isso o tempo que vai dizer. Agora, Trump está usando, né, de datas próximas de eclipses para realizar grandes mudanças no mundo, né? E, bem, isso não é à toa. Como ele mesmo disse, ele vem de uma linhagem real, ele vem da linhagem de Alexandre o Grande, que foi ocultista, luciferiano, que fazia rituais, inclusive, muito pesados, né? Outra questão para a gente trazer aqui é que estamos no ano do Cavalo de Fogo. Eu não vou aqui trazer de novo a respeito disso, tá? Então eu recomendo que depois você assista o vídeo aqui no canal que nós fizemos em 2025, né? Nós mostramos em 2025 exatamente o que está acontecendo agora, tá? Outra questão, meus amados, vamos passar agora
para a numerologia, tá? A gente vai falar de astrologia, vai falar de numerologia, vai falar de muita coisa. Então presta bastante atenção. Esse é o vídeo mais completo que você vai ver sobre o assunto. Bem, nós temos o seguinte: Israel e os Estados Unidos, né, atacaram exatamente 38 meses após o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu alcançar o seu cargo, né, de primeiro-ministro. Ele foi empossado no dia 29 de dezembro de 2022. E dessa data até a data do ataque no Irã, nós temos 38 meses. Na gematria, 38 é o código para morte. Só que não para por aí. 29 de dezembro é uma data muito especial para os maçons, para os cabalistas, pois é a data de nascimento de Albert Pike. Pois é. E existe algo muito interessante, né? Ele foi empossado na data de nascimento do Albert Pike, só que não para por aí. Na gematria, Operation Epic Fury, que é o nome da operação dos Estados Unidos que iniciou o ataque no Irã, ou seja, traduzindo, Operação Fúria Épica, possui valor 216 e fazem 216 anos do nascimento de Albert Pike, o homem que anunciou como seriam as 3 grandes guerras mundiais e como essas grandes guerras seriam importantes para o nascimento da nova ordem luciferiana. Você acha que isso é apenas uma coincidência? Inclusive, dentro da gematria, nós temos outra questão interessante em relação ao 216, tá? Nova Ordem das Eras também possui o valor 216. Aí você pode me dizer, Lucas, mas é só uma coincidência, o que tem a ver 216? Né? Veio a calhar 216 anos que Albert Pike nasceu. Não tem nada a ver, eles não se importam com isso, foi só uma coincidência. Então deixa eu te mostrar mais algumas coisas estranhas. Veja só, o próximo aniversário de Israel, somando, né, de hoje, 28 de fevereiro de 2026, quando aconteceu o ataque, quando começou essa guerra, ele começará daqui a 2 meses e 16 dias. Código 216. Ainda tem algo muito mais profundo no 216 que eu vou te mostrar daqui a pouquinho, tá? Acha que é apenas uma coincidência? Então veja mais isso. Em 21 de junho de 2019, Donald Trump iria atacar o Irã, mas ele cancelou o ataque 10 minutos antes do horário previsto. 21 de junho é o quê, meus amados? É 21/6. É 216. Ah, Lucas, mas ele cancelou o ataque. Ele nem fez o ataque. Agora, então veja que interessante. No dia 21/6 de 2025, Donald Trump ordenou o ataque a 3 cidades do Irã para destruir instalações nucleares. Pois é. Agora, além disso tudo estar ligado a Albert Pike, veja só como existe um aspecto satânico por trás desse código 216 que está em várias questões envolvendo essa guerra, né? 6 vezes 6 vezes 6 é igual a 216. Então, 216 é um código luciferiano que representa o 666, que liga ao grande nome dos ocultistas, que é Albert Pike, que descreveu como chegaria a nova era luciferiana. E ele descreve essa nova era chegando através do sangue, através de rituais de sacrifício. Leia-se, guerras modernas. Outras questões interessantes relacionadas à data 28 de fevereiro. Nós temos essa data sendo, para os ocultistas, de acordo com a própria Wikipédia, tá? Em língua espanhola, um dos dias de Moloque, um dos dias históricos aonde eram oferecidos sacrifícios humanos em massa, de inocentes, de pequenos, enfim. E um dos primeiros alvos que foram atacados nessa guerra foi justamente uma escola. E inocentes foram feridos e mortos. O país que iniciou esse ataque, o país que arquitetou tudo, foi os Estados Unidos da América, correto? Nos Estados Unidos, se lê a data de hoje diferente da maneira como nós lemos. Nós lemos 28/2, ou seja, 28 de fevereiro. Lá eles leem 2/28, ou seja, mês de fevereiro e o dia, né? Eles leem ao contrário do que a gente lê aqui. Por que isso é interessante? Porque na gematria, a sentença Estados Unidos e Israel atacam o Irã possui o valor 228, ou 2/28.
Será que isso é apenas mais uma coincidência? Uma outra questão muito importante de ser dita é a conexão dos países árabes com as profecias bíblicas, né? Nós vemos como, por exemplo, a Pérsia, que é o atual Irã, entrará em uma grande guerra contra Israel, isso é profético, a guerra de Gog e Magog. Nós vemos muitas questões até relacionadas a Gaza e o passado da Bíblia e questões futuras, né? Só que existe algo muito interessante que eu já mostrei para vocês aqui no canal, que é a conexão das bandeiras árabes com os cavaleiros do Apocalipse. Os cavaleiros do Apocalipse são branco, vermelho, preto e verde. Dentro da nossa tradução está errado. Não é amarelo. É um verde amarelado, é a cor da morte, né? Mas é a cor verde, a cor pálida, né? E nas bandeiras que possuem o padrão pan-árabe, nós temos essas cores, né? Tanto Palestina, Sudão, Líbia, Kuwait, Iraque, né? Síria, todos esses países árabes possuem as cores dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Será que isso é apenas coincidência? E aí a gente coloca na mesa também a questão envolvendo Albert Pike. Albert Pike disse que a Terceira Guerra Mundial seria o estopim para a chegada do Anticristo, basicamente, né, da era luciferiana, e que ela teria como estopim, ela iniciaria entre os países árabes contra, né, no caso, Israel. Então, nós estamos vendo como, de fato, o mundo está cada vez mais globalizado, né? Algumas coisas ainda acontecerão, mas já conseguimos enxergar a Terceira Grande Guerra Mundial começando na região do Oriente Médio, né? Porque os olhos do mundo estão naquela região. Outra questão interessante de citar é o padrão astrológico, né? Eles sempre praticam, eles não escondem e as pessoas que estão alienadas não conseguem perceber um padrão que é gritante. Grandes mudanças, grandes rituais, grandes eventos traumáticos acontecem em conjunção com alinhamentos astrológicos. Sejam eles eclipses, alinhamentos de planetas e etc, né? E no dia de hoje nós tivemos um alinhamento planetário e envolveu também alguns astros que são importantes, né? E, inclusive, nós temos uma publicação nas redes sociais que explica isso de forma simples, que é o seguinte: se a astrologia não é real, por que Israel começou a bombardear o Irã exatamente quando Marte, que representa a guerra, né, o deus Marte romano, fazia quadratura, que dentro da astrologia representa tensão, com Urano, que representa ruptura, juntamente com a estrela Algol, que é a estrela do demônio, que representa violência, durante a temporada de eclipses, que basicamente servem como catalisadores, ou seja, como impulsionadores de mudanças, sempre impulsionadores de mudanças. Veja, por exemplo, como sempre em eclipses ocorria a mudança de reis babilônicos ou de outras, né, monarquias asiáticas, monarquias aqui nas Américas. Era um padrão. Grandes mudanças que afetavam a sociedade aconteciam em eclipses. E isso não mudou, né? Isso continua da mesma forma hoje. O mesmo padrão do passado é o padrão de hoje, né? Eclipses são eventos extremamente importantes para eles, né? Continuando, no meio da retrogradação de Mercúrio em Peixes, que representa a ilusão, representa também mentiras, né? Representa a supressão da verdade. As pessoas acreditando em mentiras, basicamente, né? A mentira tomando o espaço da verdade. E pouco antes de um eclipse lunar de lua cheia e uma lua de sangue, que representa exposição ou revelação, né? Em Virgem, ponto crítico. Então, basicamente, a conjunção planetária que a gente viu, ela narra o momento que nós estamos vivendo de maneira exata. E talvez você diga, não, eu não acredito em astrologia, para mim astrologia é uma besteira. Só que os povos do passado acreditavam em astrologia. Os povos que adoravam a Satanás, adoravam os anjos caídos. E eles continuam acreditando até os dias de hoje.
nos grimórios, né, nos escritos ocultistas, eles falam da importância desses fenômenos e como utilizar a energia mágica desses fenômenos. E mais, existe um homem muito influente dentro do mercado financeiro, né, que faz parte da elite mundial, que é o J.P. Morgan. E certa vez ele disse o seguinte: milionários não usam astrologia, bilionários usam. Ou seja, aqueles que estão no controle do mundo, eles utilizam da astrologia. Então, talvez as pessoas comuns, ou até algumas pessoas que possuem, né, um certo sucesso financeiro, elas não levem isso a sério. Mas aqueles que estão no controle do mundo moldam os acontecimentos de acordo com estes grandes eventos astrológicos, e não é de hoje. Eles são instruídos a fazê-lo graças à Cabala. No Sefer Raziel Hamalak, nós temos ali que o anjo Raziel deu aos homens conhecimentos proibidos do céu, e entre esses conhecimentos nós temos a gematria, a astrologia e outros, né? E você vai ver, já viu bastante de gematria aqui, vai ver ainda mais. Porque agora nós iremos entrar no código 42. Você lembra do último vídeo? E melhor, você lembra em 2022, quando se iniciou a guerra entre Rússia e Ucrânia, eu te trouxe aqui todos os dados dentro da numerologia oculta cabalística de como o código 42 descrevia de maneira exata todos os eventos? Algo assustador? Pois é. No último vídeo eu mostrei para você como o código 42 estava ligado a uma guerra entre Irã e Estados Unidos. E, bem, isso de fato aconteceu. Mas antes, eu quero mostrar para você que o código 42, ele é algo não apenas satânico, na realidade ele é algo apocalíptico. É interessante porque no Apocalipse é dito que a besta recebeu autoridade sobre a terra para governar a terra durante 42 meses, certo? Também existe o texto de Apocalipse, no capítulo 11, que vai falar, né, a respeito da tomada da Cidade Santa por 42 meses, pelos pagãos, né? E mais, nós temos também 42 meses estando associados à profecia de Daniel, a profecia dos 1260 dias, você lembra? 1260 dias, que são basicamente 3 anos e meio, são 42 meses. Então, basicamente, esse é um código apocalíptico. E nós estamos na era das revelações, né? Na era onde o mal vai ficar cada vez mais evidente, onde tudo vai vir abaixo, né? Os segredos de Satanás vão vir abaixo, Satanás vai se revelar mesmo, os demônios vão se revelar mesmo, vão se revelar para serem adorados. Todas as máscaras vão cair. É isso que representa o Apocalipse. Apocalipse é revelação. A raiz da origem Apocalipse é revelação, né? O significado. E agora vamos entender um pouco de como o Código 42 está ligado com o início dessa guerra. Primeiro, olha só que interessante. Você lembra das Pedras Guias da Geórgia que nos contam a respeito dos 10 mandamentos da nova era luciferiana que eles estão construindo nesse exato momento? As Pedras Guias da Geórgia, elas foram construídas em 22 de março de 1980. E elas foram derrubadas em 6 de julho de 2022. E aí você pode me dizer, tá, Lucas, mas o que tem a ver a data que ela foi construída com a data que ela foi derrubada? São exatos 42 anos. Para começar. E eu mostrei, inclusive, para você aqui nos nossos estudos que o que aconteceu com as Pedras Guias da Geórgia não foi uma vitória contra o sistema, não foi um desperto, como algumas pessoas disseram na época, que foi lá e implodiu as pedras para se revoltar, para mandar um recado. Não. Foi um grande ritual. Ele aconteceu numa data cabalística, com uma hora cabalística, né? Dentro das reduções, nós mostramos para você todos os resultados, a ligação com a morte, anunciando a nova era. Eles fizeram, inclusive, um paralelo com as escrituras, né? Porque é sabido que na Bíblia, justamente com o sacrifício do Messias, o véu do templo se rasgou de alto a baixo e as pedras se fenderam. E aí, com as pedras se fendendo, começa uma nova aliança, né? E eles fizeram basicamente um paralelo com os 10 mandamentos da nova ordem mundial para anunciar uma nova era. E isso, inclusive, com o código 42. E veja só, como mais um evento que está relacionado aí à construção da nova era está acontecendo.
Dentro da gematria, a sentença 28 de fevereiro possui o valor 42. Foi o dia em que essa guerra se iniciou. Presságio cósmico também possui o valor 42. Então, nós estamos no dia, né, de um grande alinhamento cósmico, cuja mensagem é de um presságio, né? A mensagem do alinhamento dos astros é uma mensagem de guerras, de mudança, de mentiras, né, de ruptura. Você viu aqui, né? Outra sentença que também possui o valor 42 é a guerra. No dia 28, como vimos aqui, se iniciou uma guerra. E se iniciou aonde? No Irã, que também possui o valor 42 dentro da numerologia oculta cabalística. E essa guerra, nesse momento, ela está sendo patrocinada pelos Estados Unidos, inclusive com a desculpa de mudança de regime, que também possui essa sentença, o valor 42. E, neste momento, se fala de uma guerra mundial, né? Este é o grande medo. E guerra mundial também possui o valor 42. O Oriente Médio, ele está em completo caos. Também, caos possui o valor 42. É dito a respeito de uma crise que pode acontecer justamente por conta do Estreito de Hormuz, porque o Estreito de Hormuz, né, é uma região estratégica para a economia mundial. Quando você tem os petroleiros ali não podendo passar, não podendo, né, enfim, distribuir petróleo pelo mundo, você tem um aumento do preço de petróleo e isso influencia em tudo, tá? Não é só na gasolina. Na realidade, vai influenciar no preço da comida, porque tudo hoje você usa petróleo para transporte, para produção, né, para você cuidar tanto de animais quanto de plantas, enfim, você precisa do petróleo, você precisa do combustível dentro das fazendas, você precisa dele para poder distribuir. Então, se você tem o aumento do petróleo, né, do preço do barril de petróleo, você tem uma crise. E o mundo já está à beira de uma crise. Pelo menos é isso que eles estão anunciando. Então, crise também possui o valor 42. Nós temos também sacrifício ritual possuindo o valor 42, que é justamente do que se trata, né? Nós estamos vendo um sacrifício ritualístico maquiado, disfarçado de guerra. Mas todos os sinais que é um sacrifício ritualístico estão evidentes. Tanto na numerologia, quanto com conexão de datas, conexão com, entre aspas, profecias maçônicas, né? E outra sentença que também possui valor 42 é a lua de sangue. Ela vai acontecer daqui a 3 dias. Justamente no dia 3 de março de 2026, que também possui valor 42. Será que é só coincidência isso? Ou será que está tudo arquitetado? Será que os cabalistas estão apenas seguindo o roteiro? Outra sentença que também possui valor 42 é Ordo Abchal. O lema da maçonaria, ordem através do caos. E maçônico também possui valor 42. Então, como você pode ver, e eu inclusive trouxe para você 2 dias antes de acontecer essa guerra, enquanto todo mundo estava falando que não tem chance de ter guerra, eu fiz um vídeo, inclusive ele não deu muitas visualizações, né? Onde eu disse, pessoal, isso aqui tem muita chance de estourar. Vejam só esses valores dentro da numerologia oculta cabalística. Veja só essa declaração de 2010 que eu mostrei no vídeo, né? Eu mostrei para você com antecedência. Aqui no canal você recebe informações de estudos sérios. Aqui a gente não fica copiando o que os outros fazem. A gente faz a nossa pesquisa séria para entregar para você informação de qualidade, manter você bem informado, tá? É por isso que é importante você acompanhar aqui o nosso trabalho, tá? Nosso compromisso é com a verdade para que a gente possa entender os sinais dos tempos. Agora, nós iremos falar a respeito do eclipse e a respeito de Purim. Mas, primeiro, você viu alguns paralelos aqui a respeito do número 33, um número muito importante para a maçonaria, que representa a Ordo Abchal, que tem a ver com o Estreito de Hormuz, que tem a ver com o local onde a guerra está iniciando, né? Só que o eclipse vai acontecer no dia 3/3, que é 33, correto? E o seu ápice vai acontecer às 3h33 da manhã. E também, como você pode ver aqui, 333 é um número cabalístico, ligado a rituais, né? Nesse livro de Aleister Crowley, inclusive, ele ensina como praticar rituais aos iniciados. Então, nós temos aqui uma data muito simbólica, que inclusive vai coincidir com o Purim, que é importante para os cabalistas, né? O Purim vai acontecer no dia 3/3, no dia do eclipse, e nos últimos 3 anos, o Purim aconteceu em dias de eclipse. E para os cabalistas, o Purim é uma data onde as estruturas se invertem,
onde nós temos rupturas, onde nós temos aí aberturas no mundo espiritual. Para os judeus, isso também é interessante, né? Saindo da visão mística, cabalística, para os judeus o Purim é importante e eles celebram como se fosse um carnaval, inclusive, pois vai nos narrar a história dos judeus no Império Persa em um momento que os judeus seriam todos eliminados, né? Por Xerxes, no caso, que a Bíblia apresenta ali com outro nome. Mas os historiadores colocam o que é Xerxes. E, basicamente, nós temos o seguinte: os judeus conseguem êxito, eles conseguem evitar a armadilha que estava posta para eles, né? E, inclusive, conseguem eliminar um grande nome dentro ali da Pérsia e tinha armado uma armadilha para eles. Veja o paralelo. A história, no caso, né, dos judeus, a história de Esther, aonde você tem o Purim celebrado justamente por conta disso, acontecendo no dia 3, no dia do eclipse, no dia que, inclusive, Israel estará em guerra com o Irã. Será que isso é coincidência? Talvez você me diga que é, mas eu vou te mostrar que nessa data coisas inexplicáveis acontecem. Veja, grandes guerras no Golfo iniciaram ou terminaram no Purim, exatamente na data desta festividade que não é apenas judaica, é também cabalística. Vamos chegando ao fim de mais um estudo aqui no canal Matrix Mundial. Eu ainda tenho considerações para trazer aqui a respeito do que este grande ritual em forma de guerra, né, irá trazer nos próximos dias, nos próximos anos. Mas antes, eu quero agradecer as nossas contribuições. Essas foram as últimas contribuições que nós recebemos, né? Alguns irmãos deixaram mensagens de apoio. Tivemos também uma irmã que falou a respeito das suas experiências espirituais, né? E, enfim, nós lemos todas as mensagens de vocês, eu quero agradecer. E no futuro a gente vai ter uma forma de ter um contato mais próximo, tá? Para que a gente possa trocar ideias. Agora eu só consigo ver as mensagens de vocês e responder aqui no vídeo. No futuro a gente pode ter, né, um meio de conversar de uma maneira mais próxima, mais direta, mais acessível, com lives, etc, né? Esse trabalho que você está vendo agora, esse vídeo, assim como vários outros vídeos de gematria, ele durou muito tempo para ser editado. Eu queria que ele tivesse sido lançado ontem, no domingo, mas não foi possível. Nós começamos a editar na noite do dia 28, né? Eu gravei ali por volta das 9 horas, já comecei a editar imediatamente, fui até a madrugada, depois acordei, né, no domingo ali por volta das 9, já direto na edição, e fui das 9 da manhã até as 3 e pouca da madrugada, para tentar deixar esse vídeo pronto para vocês, né? O meu desejo é que ele fosse lançado ontem. Então, assim, vídeos de gematria sempre são complexos de editar. Nós estamos também agora utilizando um editor novo, que é o Premiere Pro. A gente utilizava um editor mais antigo, a gente está pagando agora a assinatura da Adobe, né? Então, assim, tudo é graças aos irmãos, tudo é graças à ajuda dos irmãos. Graças, né, à ajuda dos irmãos. Independentemente do valor que vocês contribuem, cada um faz aquilo que pode, o melhor que pode. Então, eu quero agradecer a vocês. Todo mês é uma guerra, mas os irmãos sempre nos abraçam, né? E essa missão continua. Uma missão verdadeira, né? Aqui nós não estamos repetindo o que os outros estão dizendo, trazendo coisas óbvias para vocês. Não, a gente está trazendo de fato informações privilegiadas que você não vê nem em comunidade fechada hoje em dia, né? Então eu quero agradecer aos nossos apoiadores. E se você também quer somar nessa missão, se você também quer ajudar esse trabalho, eu deixo aqui para você a nossa chave Pix e também deixo, né, o nosso link no PayPal, caso você queira contribuir estando fora do Brasil, ok? E bem, a respeito da guerra, meus amados, o que vai acontecer agora, né, depois desse ritual todo? Nós teremos as hostilidades continuando ali, talvez elas venham a se enfraquecer nos próximos dias, mas elas continuarão, né? Nós veremos provavelmente fenômenos terror.ponturistas por aí, né? Inclusive, já aconteceu algo nos Estados Unidos. Nós veremos, né, muitos atentados, né, terror.ponturistas nos próximos anos, talvez nos próximos dias. E essa guerra, na minha opinião, ela vai estourar ali nos primeiros anos da próxima década, no caso, né? De 2030 para frente. Eu acredito que de 2030 até 2033, 2034, essa grande guerra vai estourar, né, no mundo inteiro. Essa é a minha leitura.
Mas ela pode acontecer antes, meus amados, tá? Mas eu acredito, dentro daquilo que eu estou lendo, né, das reuniões dos globalistas, o que eles estão planejando é um mundo novo depois de 2030, né? Onde muitas estruturas vão ter que mudar. E para essas estruturas mudarem, você precisa destruir o sistema atual, né? E é justamente isso que está acontecendo. Essas guerras que a gente está vendo, esses fenômenos traumáticos, né? De várias ordens, não só guerras, mas também fenômenos naturais induzidos por tecnologias, né? Enfim, tudo que a gente está vendo, né? Instabilidade jurídica nas nações, instabilidade política, o mundo à beira de uma crise econômica, tudo isso são processos para que a gente entre na nova ordem mundial, correto? Eu fico até um pouco surpreso que alguns canais não deram a devida cobertura para esse acontecimento, né, que é um acontecimento muito importante. E é mais um passo dos globalistas em prol da nova ordem. Então, é justamente isso que representa. É um grande ritual com várias conexões, mas também é um evento que empurra o mundo para a nova ordem mundial, empurra o mundo para uma guerra futura, né, que pode, inclusive, estourar a qualquer momento, tá? A guerra já começou, só que ela pode envolver outras nações, como a China, e quando isso acontecer, vai ser uma catástrofe completa. E isso vai acontecer em um determinado momento, né? Nós sabemos disso de acordo com as escrituras. Os cavaleiros, né, do Apocalipse, nós temos 2 cavaleiros que representam guerra, e a Bíblia nos diz que muitos serão eliminados por conta das guerras. E, enfim, nós estamos entrando na era do Apocalipse, na era das revelações, na era aonde o mundo vai chacoalhar completamente. Então, estejamos atentos, né, a tudo, e um abraço a todos vocês que nos acompanham e que assistiram o vídeo até esse momento. Que o Criador abençoe você, sua casa e sua família, e até o próximo estudo aqui no canal Matrix Mundial.